pessoal, boa tarde, tranquilo? Vamos lá, eu estou fazendo aqui esse vídeo mais uma vez rapidinho, estou refazendo que ele tinha ficado pequeno, ó. As letras ficaram pequenas, então é praticamente a mesma coisa, mas eu vou tentar ser rápido aqui. Então, aqui eu estou chamando a atenção para a importância do trabalho, o trabalho mental, né? Trabalho mental no THP, no treinamento de habilidade psicológica, para a prática do exercício físico e para a prática desportiva em geral, ok? Por aqui, Sário Silva, psicólogo do esporte. Então vejamos, eu elegi, vocês vão ver lá no mesmo vídeo, né? Só que aqui vai ficar mais nítido e as letras vão ficar maiores, claro, vai dar melhor para ver. Eu tenho quatro pontos importantes. Eu insisto nessa questão do trabalho mental, do trabalho da mente, para você alcançar, desenvolver a sua autonomia e atingir sua meta quanto à prática do exercício e da prática da atividade desportiva, para qualquer modalidade de atividade desportiva ou atividade física, e também, né, em alcance de aprendizagens, de desafios, de processo de mudança de vida. O treinamento da habilidade psicológica é muito importante, não só para o esporte, não só para o esporte e para a prática esportiva, se aplica a várias outras situações. Então vejamos aqui, eu elegi 4 pontos aqui. Eu vou falar sobre o modelo cognitivo, primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a centralidade da imagem. O terceiro ponto eu vou falar sobre o cérebro racional, emocional e a mente. E o quarto ponto vamos falar sobre as estratégias que eu uso, ok? Então o assunto aqui são 4 pontos importantes, fundamentais no trabalho da psicologia cognitiva aplicada no esporte e na atividade física, que no final das contas é o trabalho que a gente faz para dar força à mente, dar qualidade à mente, dar força para ela se ater bem nos desafios que ela vai enfrentar, ok? E também esse trabalho é feito também sem a pessoa estar enfrentando um grande desafio, uma grande meta a alcançar, mas mais como um treinamento para ir aprimorando as funções do pensamento, ok? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, a nossa base é o modelo cognitivo comportamental, ok? Cognitivo porque nós trabalhamos com o pensamento, ele abrange essa sequência. Isso aqui é um mapa, né? Um mapazinho cognitivo de tudo que eu estou explicando, né? No final das contas eu estou explicando aqui para vocês, nesse modelo cognitivo, como é ou como será o trabalho da psicologia cognitiva mediante a demanda chegada, ok? Então a gente parte, por exemplo, aqui das situações. A demanda chegada é a situação. A pessoa ela vai participar de determinada atividade. Ela mudou de academia, vai para uma academia nova, uma academia mais estruturadas e tal, tem mais condições, tal, e ela está treinando para um concurso que ela vai fazer, uma prova que ela vai se submeter, ou pela condição propriamente de manutenção da saúde, que ela precisa, né, perder alguns quilos, algumas gramas, alguma coisa. Então a situação é essa. Mediante essa situação, a pessoa tem várias derivações de pensamento. Então, uma situação chama para um pensamento. Quando uma pessoa ela já tem um comportamento assim ligado ao receio de fazer determinadas coisas, por exemplo, aí vez por outra ela já entra numa questão do pensamento automático. Pensamento automático, principalmente quando é negativo. Ela está, por exemplo, fazendo uma coisa que não é tão desafiante, que não é tão pesada para ela, mas se alguém disser que aquilo está valendo, ela já entra no pensamento automático daquilo ser uma dificuldade. Então, o modelo cognitivo, essa explicação aqui que eu quero dizer para vocês é que no modelo cognitivo a situação, qualquer situação, boa ou má ou razoável, qualquer situação, ela pode levar a pensamentos automáticos, ok? Esse pensamento automático dispara determinadas emoções, por exemplo, raiva, alegria, ódio, tristeza, por exemplo, e vai eclodir em respostas fisiológicas, ok? A nível somático do corpo ou a nível mental. Por exemplo, um pensamento que não sai da cabeça, uma preocupação, somático, uma reação, falta de sono, ok? Mãos frias, tudo são respostas somáticas
de uma questão, por exemplo, no caso aí de ansiedade ou outros tipos de transtornos. Então, só para dizer aqui para vocês que no modelo cognitivo que a gente trabalha, a gente segue essa sequência aqui. Toda situação, a situação, para algumas pessoas mais, para outras menos, para outras não faz muita diferença, podem levar a pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos disparam emoções que dão resposta no corpo e isso com o tempo vai eclodir em determinados comportamentos. Por exemplo, comportamento de aversão. Nesse caso aqui da academia que eu falei, a pessoa pode ter trabalhado, sem ela saber, a nível de inconsciente, do inconsciente dela, uma aversão em fazer uma academia, porque toda vez é desafiante. Chegou o personal, chegou o professor, chegou um colega e disse: fulana, você tem que fazer agora tantas flexões. Ali ela já travou. No final das contas, isso tem que ser trabalhado, tem que ser atualizado, modulado, toda essa sequência aqui. E o trabalho, o treinamento de habilidade cognitivo, o trabalho, o THP, né? Treinamento de habilidade psicológica, nesse caso aqui, para o exercício, trabalha isso aqui, com determinadas estratégias que a gente vai falar aqui no ponto 4, ok? Então o modelo cognitivo é esse. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, se desdobra no exercício físico e no esporte. A situação pode gerar pensamentos automáticos que disparam determinadas emoções, que dão determinadas respostas fisiológicas e que faz a pessoa ter um comportamento tal que vai de encontro, por exemplo, à prática do exercício físico ou do esporte. E aí ela não faz, depois que ali está instalado aquele receio, aquele medo ou aquele problema. Ok? O segundo ponto é a questão da centralidade da imagem. Centralidade da imagem. Em vídeos passados eu já tinha falado sobre isso. A imagem tem uma força muito grande mediante a mente humana. Se eu disser aqui a palavra carro, você fotografou na sua mente um carro. Se eu disser assim a palavra praia, você fotografou na sua mente uma praia. Se eu disser a palavra alegria, você fotografou na sua mente alguém sorrindo, por exemplo, uma criança dando aquele sorriso bem bacana, bem bonito. Se eu disser assim a palavra viagem, de repente você pensa num avião. E assim por diante. Se eu falar o que eu falo, o que nós falamos, ou escrevemos o que apresentamos para alguém em forma de algum impulso auditivo, sinestésico, visual, gustativo, ele gera uma imagem. Se eu disser, por exemplo, rapaz, caramba, eu depois do almoço, ainda há pouco, eu comi uma sobremesa tão legal, aí você está registrando aí na sua mente, nesse exato momento, a imagem de, por exemplo, de um doce, de um pudim que você saboreou um dia desse, quando você pós o almoço, uma sobremesa e assim por diante. Então, a imagem ela é central na construção das memórias e na construção do aprendizado humano. Parte do princípio, mais uma vez dizendo, que a mente ela se desdobra em um complexo gigante de aprendizagem, em que ela vai se desenvolvendo a partir dos momentos que ela vai avançando, complexando, destrinchando essas formas de aprendizagem. Então, se vive para aprender e se aprende para viver, assim como se vive para desenvolver e se desenvolve para aprender também. Ok? Então, nós temos 3 pontos interessantes aqui, tendo a imagem como uma coisa central. Nós temos o sentido, nós temos o significado e nós temos a realidade. Por que isso é importante? Porque toda vez que a gente vai trabalhar com as pessoas, toda vez que nós vamos trabalhar com as pessoas, a gente parte da perspectiva de que essa pessoa constrói sentidos e significados de acordo com a realidade que ela transita. Então, quando a pessoa está num problema, o estado emocional da pessoa, por exemplo, o estado emocional bom, o estado emocional de uma pessoa ansiosa, depressiva, ou de uma pessoa com algum transtorno, com algum estresse, é baseado nos sentidos e nos significados e nas realidades que elas vivem. Então, por exemplo, queremos só avisar aqui, o significado é uma construção coletiva.
tudo que é da alçada do significado, ele vem por um acordo coletivo. Mais uma vez lembrando aqui, ó, se eu disser a palavra carro, ele tem um significado. O que é um significado? O significado da palavra carro é uma construção coletiva para um universo determinado de pessoas. Então, nesse universo, vão se identificar que o carro é um meio de transporte, que o carro é um veículo, por exemplo, de 4 rodas, que um carro é um veículo com motor a combustão, por exemplo, que o carro tem diversos modelos, diversas cores e assim por diante. Agora, se eu chegar para uma pessoa e disser: meu amigo Tomás, meu amigo José, minha amiga Juliana, me diga aí, o que é um carro para você? Quando eu digo esse complemento para você, eu estou pedindo a ela o sentido que ela vai dar a um carro. Então ela vai na base do entendimento desse significado já amplo que existe de carro, ela vai dar o sentido dela. Bem, Saio, o carro para mim é um instrumento, é um apoio que sempre me ajudou. O carro para mim, José, o carro para mim é muito importante porque é meu veículo de trabalho, é meu instrumento de trabalho. E assim, então, o carro ele tem um sentido. A outra pessoa vai dizer: eu tenho uma lembrança complicada, é complicado falar em carro, porque foi através de um carro que eu sofri um grande acidente e quase que eu ia embora. Então é o significado. Então isso é muito importante, essa questão do significado, do significado das coisas. Por que isso é importante? Porque a questão da centralidade da imagem é importante, porque a partir das primeiras conversas que a gente tem, a gente começa a destrinchar, já nas primeiras entrevistas, desdobrando com a pessoa, por exemplo, um questionário que a gente faz, que é para saber dela, os argumentos dela, de como se dá, se aquela demanda que ela está trazendo realmente é um problema, a gente começa a identificar os sentidos e os significados que essa pessoa vai dando àquela demanda que ela vai trazendo. E às vezes, na primeira conversa, nos instantes iniciais que a gente conversa, a gente chega à conclusão que ali não era um problema para ela. Ela mesmo diz: não, isso não era um problema para mim, e vai-se embora e terminou, e não precisa fazer o THP, e tranquilo, ela faz outra coisa. Ela vai treinar dentro dessa sequência no caso do esporte, do treinamento físico, do treinamento das habilidades e do treinamento mental. Ela vai fazer o treinamento físico, ela vai fazer o treinamento da regra, da habilidade. O treinamento mental ela já está muito bem, ela já está ali totalmente ajustada. Às vezes uma conversa, até com um amigo resolve, tá entendendo? Não que um amigo vá funcionar como psicólogo ou que uma amiga, mas que ela não tem demanda para ser trabalhada ali. Tchau e benção, e segue a vida e vamos para frente, ok? O outro fator aqui é o cérebro racional, o terceiro ponto, né? O cérebro racional, o cérebro emocional e a mente. Esse é muito importante. Eu chamaria um pouco a atenção de vocês para o seguinte fator: quando você está trabalhando a força, você está trabalhando para dar força ao aspecto mental para o trabalho com exercício físico, a prática esportiva, ou para a consecução de algum outro desafio, a aquisição de alguma outra aprendizagem, não tem como. Você tem que trabalhar esses 3 pontos aqui: o cérebro emocional, o cérebro racional e a mente. A mente. Então vamos aqui. Por que isso? Porque, pessoal, a ancoragem da aprendizagem é a emoção. E a emoção, ela se desdobra no entrelaçamento, na luta constante delas sempre entre o cérebro racional e o cérebro emocional, ou seja, razão e emoção. E a mente aqui se estabelecendo. A mente como a questão do pensamento e da cognição, do conhecimento, dos saberes. Tudo isso aqui está no jogo que a gente chama, o complexo emocional, racional e mental. Isso aqui tem que ser trabalhado. Certamente
o principal foco de atenção nas tarefas, nas estratégias que a gente usa para fortalecer, motivar a autonomia da pessoa ou do grupo de pessoas, que a gente trabalha também em grupo, ter um melhor mental para se dar bem naquilo que vai enfrentar ou naquela questão que está passando, ok? Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, eu já tenho um vídeo sobre isso, é aqui na testa, né, digamos assim, está nessa região aqui. Ele vai trabalhar esses pontos, por exemplo, ele é responsável pela empatia, pelo insight, pela flexibilidade. Uma pessoa de flexibilidade de resposta, ela tem uma racionalidade, uma razão boa, ok? Ela modula o pré-frontal, que é essa parte aqui, isso aqui, ó. Ele modula, é responsável pela modulação da emoção, ok? Pela regulação do corpo, pela questão da moralidade, pela intuição, ok? Pela comunicação, pela modulação do medo. Por quê? Vocês podem olhar, todas essas palavras aqui, todas essas referências aqui estão ligadas a uma pessoa racional, que usa o racional. Por quê? Porque ele trabalha aqui, ó, com o cérebro emocional, ó. Razão, e na base do cérebro lá no centro, você tem o sistema límbico, que é o cérebro emocional, o cérebro límbico, que vai trabalhar com as questões de luta e fuga, congelamento, resposta ao estresse, pensamento, eu estou bem, eu estou salvo, ok? Com as emoções. O cérebro emocional é plena emoção, é plena resposta fisiológica, é disparo através, por exemplo, do hipotálamo, da resposta neuroendócrina, né? Através dos neurotransmissores, como a noradrenalina, a adrenalina, depois com a regulação do cortisol. Então, nisso aqui a gente trabalha essa parada aqui entre o cérebro racional e o cérebro emocional. O racional sempre tentando dar uma amenizada. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para uma competição, se ela for só emoção, ela nem começa. Então ela tem que ter uma emoção para startar, para entrar no clima, para se ativar, né? Para se ativar, como eu já tenho dito. A ativação é a relação boa equacionada entre a razão e a emoção ali, ok? A questão psicológica com a questão física, isso é a ativação. Então, esses dois componentes são muito trabalhados para o fortalecimento e a dinamização da mente, que é o terceiro ponto aqui, a mente. A mente, ela está entre a força dessa relação. Eu terei uma mente tanto mais, por exemplo, emocionalmente equilibrada, quanto mais eu tiver equilibrado isso aqui. Nem tanto, nem tão pouco. A pessoa tem que ter, como eu digo, a emoção é a ancoragem da aprendizagem. Por isso que, por exemplo, as coisas negativas ou os eventos traumáticos que causaram a emoção negativa, a pessoa não esquece, porque fica na memória. A ancoragem é mais forte. A pessoa tem que fazer um trabalho para dar que a gente chama, dar um equilíbrio naquilo ali, né? Transformar aquilo ali em outra coisa mais assimilável, ok? Então, o terceiro ponto aqui, a mente, é o resultado dessa relação entre o cérebro emocional e o cérebro racional, e é a base, como eu tenho um vídeo aí que eu coloquei ontem, né? Que eu chamo a roda que gira. Isso aqui eu estou trabalhando a mente, ó. Eu vou trabalhar com a pessoa o que ela acredita, eu vou trabalhar quais são as expectativas que ela tem, vou trabalhar através de estratégias, principalmente de hipnose,
trabalhando com ela âncoras para ela desenvolver a atenção concentrada, para ela melhorar a visualização e a imaginação dela, no sentido e a favor dela própria. Vai fazer os impulsos repetitivos e vou tendo aqui as respostas fisiológicas, até melhorar o comportamento. Isso tudo aqui é trabalho da mente. Centrando aqui, ó, em trabalhar as ondas alfas. As ondas alfas é onde você tem a acuidade cerebral, você tem uma tranquilidade e um melhor foco para visualizar o que você quer de forma antecipada e conseguir quando você estiver no aqui e agora do desafio ou daquilo que você vai fazer, ok? Não estou querendo me aprofundar nisso aqui porque já tem vídeo sobre isso, é só para dizer aqui que o terceiro ponto do cérebro, que é o cérebro racional, o cérebro emocional e a mente, é praticamente o centro do trabalho, do treinamento de habilidade psicológica para deixar a mente mais forte para os desafios. E o quarto ponto aqui são as estratégias. As estratégias. O que são estratégias? Estratégias são as técnicas. Então a pessoa procura-me com a demanda dela, a gente vai trabalhar se aquela demanda realmente é aquilo que ela está dizendo e vamos ajudá-la a ela se conscientizar que aquilo é uma demanda negativa ou não. Como eu disse, às vezes no primeiro contato, segundo, terceiro contato, ela diz, não era bem isso não, eu estou bem nisso aí, porque às vezes a pessoa está precisando de um insight, às vezes a pessoa está precisando de alguém que ajude ela a pensar, ela se aprofundar naquilo que ela está pensando, que é, mas que não é, para ela, ou para o próprio técnico, no caso aqui, eu conversando com ela, ou pode ser outro psicólogo. Então a gente usa as estratégias, então a gente faz o trabalho com um questionário, né, que eu chamo de estratégia metodológica de resolução de caso crítico, saber se aquela demanda dela é realmente aquilo que ela está dizendo, ela se conscientizar daquilo através dos argumentos. Depois a gente começa já a fazer os treinamentos com as técnicas fundamentais, respiração diafragmática, treinamento autógeno, treinamento que a gente chama também com alguns pontos que ela vai trazendo, né? A gente vai esmiuçando todo aquele arcabouço daquele desafio que ela quer fazer e já fazendo o desenho, construindo com ela os mapas cognitivos do que ela vai fazer para chegar no passo seguinte, né? Que a gente chama de reflexão na ação, que é como se a gente fosse compartimentando aquela tarefa que ela vai fazer em várias partes e ali com ela, acompanhando ela, ela fosse refletindo naquela ação, primeiro a nível imaginário e visual e depois em prática, e assim vai, ok? Então a gente divide aqui as técnicas, algumas que eu chamo técnicas ou algumas estratégias, né? Tem outras, mas geralmente as que eu uso, as básicas, a mentalização, o relaxamento muscular e de controle respiratório, que eu já falei agora, treinamento sobre respiração diafragmática, porque se você aprender a fazer isso, você vai se tornar uma pessoa mais calma, porque tudo é na base da respiração, pelo diafragma aqui, ó. Tudo na base, você acalma, você entra naquele estado de vacuidade cerebral, que é você funcionar em estado alfa, de ondas cerebrais, ok? O seu foco aumenta e você fica tranquilo. É como você se concentrasse aqui agora. Está chovendo agora, chovendo. Concentre só na chuva e respira. Inspirou e expirou. Só estou escutando a chuva agora. Me tranquilizei. Relaxei. Estou entrando em estado alfa. Altamente concentrado aqui no que eu estou fazendo. É isso. Porque quando você está no estado alfa, você fica mais forte. Por isso que essa é a principal técnica que a gente usa para a pessoa ir fazendo por ela própria na casa dela mesma.
vai ficando mais forte, vai ficando mais tranquila. A quantidade de pensamentos intrusos que todo mundo tem quando está com muita coisa para pensar, com muitos afazeres, com muito estresse, ele já cai nisso aí, já cai. Entendeu? E trabalhamos também na base da hipnose, né? Isso que eu estou fazendo aqui é uma das técnicas de relaxamento que leva ao estado hipnótico também, que é de autossugestão. E aqui eu digo, ninguém hipnotiza ninguém. Toda hipnose é auto-hipnose e tem os níveis, ok? E às vezes nem usa hipnose. A gente que a gente chama o transe conversacional, você conversando com a pessoa, você está em tanta, você está num grau tão grande de sintonia que você, sem saber, você está no estado alfa com aquela pessoa que está conversando com você. É tanto que você olha no relógio, passou 40 minutos, nós conversamos 1 hora, você estava em estado alfa, você estava em estado de autossugestão. Você se autogestionou na conversa com aquela pessoa. Porque aquela é uma conversa num progresso, numa meta. No caso aqui, desse trabalho de THP para fortalecimento da mente, para desafio. E nós temos outros exemplos, que às vezes a pessoa pode nem pensar, mas ela está usando como estratégia para melhorar, né? Meditação, ok? O yoga, ok? Resolver um quebra-cabeça. Você entra ali em estado alfa, você se despeça do seu entorno e foca no que você vai fazendo. Dançar, por exemplo, ouvir música. A maioria das pessoas hoje estão no celular, né? Estão nas redes sociais. Aí já é outro problema também, que é problema também esse excesso de tempo. Aí é coisa para outra conversa. Ok? E a gente tem nesse contexto aqui, o que a gente chama de, importante aqui, o que a gente chama de sistema reticular ascendente. Isso é muito importante porque é praticamente o fundamento do trabalho mental. Quando eu falei para vocês que a gente trabalha a relação entre o cérebro emocional e o cérebro racional, a gente só trabalha usando as estratégias que vão começar a funcionar por esse eixo aqui. Aqui é um feixe de células nervosas, chamado sistema reticular ascendente. Por que é ascendente? Porque ele vai da base do cérebro aqui, do sistema, aliás, do centro do cérebro, o sistema límbico, o cérebro emocional, até o cérebro racional aqui no neocórtex. O sistema límbico, o cérebro emocional é aqui. E o cérebro racional é aqui. Não é emoção, é aqui, e a razão está aqui. Quando você trabalha as técnicas para fortalecer a mente, por exemplo, deixar ela controlar, modular um pouco melhor a emoção dela, diminuindo o estresse, você vai ascendendo, vai saindo de um cérebro quase que totalmente emotivo para um cérebro mais racional. Por isso que chama sistema reticular ascendente. Esse sistema reticular ascendente, ele é a base, quando você trabalha ele, para o alcance dos estados de autossugestão, ok? Outra coisa importante, independente de você trabalhar para melhorar no esporte, na prática do exercício físico, fazer um concurso, independente disso, quando você trabalha o sistema reticular ascendente, esse eixo de cérebros nervosos que estão aqui, vou abrir de novo aqui, que estão aqui, pelas técnicas, no caso aqui da psicologia cognitiva aplicada com essas técnicas, você está sem saber se tornando uma pessoa mais forte, porque você reforça, atualiza e tranquiliza o fator mental. Por exemplo, um desdobro disso é você melhora a sua imunidade, a imunidade melhora, porque cai o estresse.
Quando cai o estresse, você diminui, por quê? Porque você diminuiu o cortisol. Se eu me estresso menos, eu tenho menos cortisol. E o estado de acuidade mental e de tranquilidade e de um pensamento mais tranquilo, ele tira a perspectiva de estresse. E outra coisa, a pessoa estressada ou emocionalmente abalada para enfrentar determinado desafio, quando ela está sozinha, quando ela não tem um apoio para resolver aquilo, a energia que ela gasta é uma energia gigantesca. Por isso que ela padece, ela perde energia, porque o esforço que você faz sozinho para você controlar para se tranquilizar mediante determinado estresse, ou no caso você com estresse e pensamento repetitivo, que a gente chama de murmuração, você vai perder uma energia, vai gastar uma energia às vezes até maior do que a energia do próprio exercício. Finalizando e reforçando com vocês, um atleta, profissional ou não, que ele vai para determinado desafio, para determinada atividade, ou uma pessoa que, independente de ser na parte de atividade física ou não, vai para uma coisa em que o estresse dela e a emoção dela, esse modelo cognitivo aqui, esse pensamento automático, eles estão tão fortes e negativos, que ela vai gastar muito mais energia para controlar isso aí, de que a energia para fazer aquela própria atividade. É por isso que as pessoas, quando estão muito estressadas, muito ansiosas, elas se tornam rapidamente, elas se cansam mais rápido. E elas podem também adoecer mais rápido, porque cai o sistema imunológico. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês aqui. Espero que tenha dado certo e que colabore com o aprendizado. As perguntas vocês mandam para a gente. Um abraço.